Palmeiras chega a acordo pela saída de Rafael Veiga, lateral esquerdo Kaique está indo embora do Cruzeiro e Karim Benzema se revolta com a oferta do Ittihad. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quinta-feira do Mercado da Bola. Quer ter a chance de praticamente todo dia concorrer a um sorteio de R$100 mil e toda sexta-feira a um sorteio de R$1 milhão? Então, se liga nesse recado do Pix do Milhão que eu tenho para você. O Pix do Milhão, ele é um clube de benefícios. Lá você consegue trocar os pontos que você tem, que você compra dentro do site, por cashbacks, descontos nas principais lojas do Brasil, experiências e a cereja do bolo é: quando você tem esses pontos e tem essas vantagens, você automaticamente participa também dos sorteios que o Pix do Milhão faz praticamente todos os dias. Sorteios de R$100 mil, R$40 mil, raspou, ganhou de R$20 mil, além do principal sorteio de toda sexta-feira no valor de R$1 milhão, que por sinal vai acontecer mais um amanhã. Se você quiser conhecer o Pix do Milhão, conhecer esse clube de benefícios, você pode escanear esse QR Code aqui ou clicar no link que eu vou deixar na descrição. Rubem Neves deverá ficar no Al Hilal. Nós vamos abrir a edição dessa quinta do Mercado da Bola pelo futebol da Arábia Saudita, onde poderemos ter um nome de peso renovando seu contrato por lá. No caso, o volante português Rubem Neves, de 28 anos. Para quem tem acompanhado o Mercado da Bola nas últimas semanas, sabe que tem alguns times da Europa de olho no Rubem Neves, e não é para menos. É um grande jogador, tem boa idade, tem sido convocado para a seleção portuguesa. Então hoje, vinham monitorando a situação dele equipes como o Manchester United e o Real Madrid. Mas, mesmo com o interesse dessas equipes de peso, informação do jornalista Fabrício Romano é de que Rubem Neves deverá permanecer no Al Hilal. Ele tem contrato com a equipe saudita só até o final da temporada, mas já tem nos bastidores conversado para uma renovação pelos próximos 3 anos. Ele tem 22 jogos nessa temporada pelo Al Hilal, marcou 8 gols e deu 6 assistências, sem contar que é um titular absoluto do time. Não teria razão para o Al Hilal liberar um jogador de tamanha importância. Agora, para o Rubem Neves entra o lado dessa escolha, de fortalecer a sua parte financeira. No Al Hilal ele vai ter menos holofotes, isso é óbvio, menos visibilidade, mas vai ganhar mais. Ele poderia, de repente, ter um outro pensamento, tentando voltar a jogar na Europa, numa grande liga, pensando em competitividade, em ganhar títulos, mas parece que ele já definiu muito bem qual é a sua prioridade. E não estou dizendo aqui que ele esteja errado. Talvez eu, no lugar dele, tomasse a mesma decisão. Benzema se revolta com o Ittihad. Se por um lado o Rubem Neves está feliz no Al Hilal ao ponto de já negociar a sua renovação, temos em outro time da Arábia Saudita, lá no Al Ittihad, um grande problema. A principal estrela do time, que é o atacante francês Karim Benzema, ex-Real Madrid, ele não está em acordo com a diretoria para sua renovação. Hoje, o Benzema tem contrato com o Al Ittihad até o fim da temporada, e o Al Ittihad naturalmente queria discutir com ele uma permanência, uma renovação. Só que o Al Ittihad fez uma proposta para o Benzema que o atacante de 37 anos não gostou nem um pouco. Segundo informação do jornal francês L'Équipe, o Al Ittihad ofereceu para o Benzema uma renovação, mas nessa renovação ele teria que aceitar reduzir o seu salário, que hoje é astronômico, 50 milhões de euros por temporada. Logo que recebeu essa proposta, precisando reduzir o que ganha, o Benzema ficou revoltado, dizendo que isso era uma falta de respeito com a carreira dele e que aceitar essa renovação nesses moldes seria a mesma coisa que jogar de graça. Até por isso, ele se recusou a jogar hoje pelo Al Ittihad, acabou tomando essa decisão horas antes do jogo e está tão irritado que a tendência é de que ele realmente não permaneça no clube e vá embora ao final do seu contrato no mês de junho. Lembrando que nos últimos meses o Benzema foi ligado a um possível retorno ao Lyon, da França, que é o time que o revelou. Quem sabe ele não pode chegar por lá logo após o fim do empréstimo do Endrick. Seria bom para o Lyon ter o retorno de um jogador de tanta importância, tanta relevância. É engraçado o Benzema achar que ele aceitar uma redução seria a mesma coisa que jogar praticamente de graça. Porque a gente sabe que os valores praticados na Arábia Saudita são muito acima até do próprio futebol europeu. Ainda assim, é um direito dele ter essa opinião. É ele que está jogando por lá. E por sinal, tem jogado muito bem. 21 jogos para Karim Benzema na temporada e 16 bolas na rede.
Inter tenta a volta de Perisic. Partindo para o futebol europeu, quero começar pela Itália. Lá na Itália, a Inter de Milão busca o retorno de um jogador que jogou por várias temporadas na equipe, mas que muita gente não se lembra. Vocês sabem que o Ivan Perisic já jogou em um monte de time grande, um monte de time importante. E ele acabou tendo uma passagem bem longa pela Inter de Milão. Ele acabou chegando no ano de 2015 e permaneceu até 2022, ficando fora por apenas uma temporada quando foi emprestado para outro gigante, o Bayern de Munique. Hoje, Perisic, no auge dos seus 36 anos, está no PSV da Holanda. E a informação do Fabrício Romano é de que a Inter de Milão gostaria de contar de novo com os serviços dele. Então a Inter já fez uma proposta inicial para tentar contratá-lo e tem um acordo com o Perisic. Ele quer voltar a jogar na Inter. Só que o PSV, por enquanto, não deu sinal verde para as negociações avançarem não. Perisic que pode fazer várias funções, jogar como ala, jogar como atacante, é um cara que sempre foi muito versátil e muito disciplinado taticamente. Ele tem 28 jogos nessa temporada pelo PSV, 5 gols e 10 assistências. Na Inter, eles gostam muito desse tipo de jogador que é voluntarioso, que ajuda a equipe e ele tem exatamente esse perfil. Hoje, ele está sob contrato com o PSV até 2027. Sterling fica livre no mercado. Você se lembra do atacante Raheem Sterling? Hoje ele está com 31 anos, mas você já deve se lembrar dele de muito tempo atrás. Surgiu no Liverpool, mas acabou gravando seu nome mesmo no futebol europeu na sua passagem pelo Manchester City, onde fez mais de 300 jogos, marcou mais de 100 gols e ajudou o City a conquistar inúmeros títulos da Premier League. Jogou muito bem no City mesmo. Era um atacante que às vezes perdia alguns gols bizarros, mas compensava com bastante velocidade. Fez parte por muito tempo de um rodízio que o Guardiola promovia no time com o Sané, com o Mahrez, com o Gabriel Jesus. Só que depois que o Sterling saiu do City, a carreira dele simplesmente desandou. Entrou numa queda absurda. O que aconteceu? A partir de 2022, ele foi comprado pelo Chelsea. O Chelsea na época pagou uma nota nele, 56 milhões de euros. E claro que ele chegou no time do Stamford Bridge com status de contratação de peso, mas nunca justificou isso à altura. Acabou fazendo partidas medíocres, acumulando gols bizarros perdidos e, claro, lances medonhos com ele tropeçando em cima da bola e perdendo a bola completamente sozinho. Na temporada 2024 e 2025, o que aconteceu? O Sterling foi emprestado para o Arsenal, porque no Chelsea ele estava perdendo espaço com a chegada de novos atacantes. Ficou emprestado então ao Arsenal e ao fim da temporada o Arsenal não quis comprá-lo, ele voltou para o Chelsea. Só que o Chelsea não tinha mais a intenção de aproveitá-la, até porque hoje o Chelsea tem um monte de atacante. Resumo da história. O Sterling passou os últimos 7 meses no time do Chelsea, sem jogar, treinando em separado e recebendo por 7 meses para não jogar o maior salário do elenco. Acreditem, ele estava ganhando no Chelsea 15 milhões de libras por temporada, que é 50% a mais do que o Enzo Fernandes, capitão do time, ganha, o dobro do que o Cole Palmer ganha, que é o principal jogador do time, e 5 vezes mais do que o Estevão ganha, sendo que hoje o Estevão está muito acima do Sterling. Com toda essa situação, o Chelsea conseguiu finalmente chegar a um acordo para rescindir com o Sterling. Entrou em um acordo com o atacante inglês e agora ele está livre no mercado. Quem será que vai entrar nessa contratação de risco de dar uma oportunidade para ele? Porque é muito claro que o Sterling de 2026 não é mais o Sterling que nós vimos em 2018, 2019 no City e na seleção inglesa. É o típico jogador que hoje, sendo contratado, vai custar alto na folha salarial e o retorno é uma grande incógnita. Liverpool mira a promessa da Juventus. A temporada nem acabou e o Liverpool já mira para a temporada que vem a possibilidade de contratar um jogador absolutamente promissor que está na Juventus. O atacante turco Kenan Yıldız. Só que o Liverpool nessa história sabe que não está sozinho. Hoje os Reds estão monitorando o Yıldız, mas sabem que ele também interessa ao Real Madrid. De acordo com a informação do jornal italiano Gazzetta dello Sport, o Liverpool até cogita fazer uma proposta pelo Kenan Yıldız visando a temporada que vem. Estão vendo que é um jogador muito promissor, que apesar de ter só 20 anos é um cara que já tem o poder de decisão muito bom, finaliza bem, dá assistências, tem nessa temporada 9 gols e 8 assistências, inclusive pela equipe da Juventus. No que o Liverpool se escora? Na possibilidade de oferecer para o Yıldız um contrato melhor do que ele tem hoje na Juventus. A gente sabe que no futebol inglês eles pagam muito mais do que no futebol italiano, então é essa a ideia.
Hoje ele está sob contrato com a velha senhora até 2029, mas não tem um salário muito elevado. No Liverpool, isso poderia mudar bastante de cenário. Resta saber se o Yildiz estaria disposto a sair da Juventus, onde hoje ele tem o espaço dele garantido, para ir para o Liverpool, onde você tem vários outros atacantes de qualidade, e você pode acabar entrando num rodízio ou ficando mais tempo no banco do que espera. Marmoush fora do City? Nessas últimas janelas, vocês devem ter percebido que o Manchester City tem passado quase que por um processo de reformulação. O City tem investido pesado no mercado para fazer a transição para uma nova geração que seja competitiva, que possa ser tão vencedora quanto a anterior. E nisso o City tem contratado um monte de jogador novo. Em janeiro do ano passado, eles já tinham feito uma leve interessante de contratações, quando contrataram Kuzanov, Vitor Reis, mas a contratação que com certeza gerou mais expectativa naquela oportunidade tinha sido a do atacante egípcio Omar Marmoush, que foi contratado após se destacar no Eintracht Frankfurt da Alemanha. A verdade é que até agora o Marmoush não vingou no City como se esperava. E nessa temporada em específico, o rendimento dele tem sido bastante duvidoso. Em 18 jogos, ele tem apenas 2 gols e 1 assistência. Tem enfrentado sérias dificuldades em achar o seu espaço no time. Com isso, nos últimos dias, o nome do Marmoush foi ligado a uma possível transferência para o futebol turco. Só que o Futebol Insider traz agora a informação de que o Marmoush não vai sair do City tão cedo. O que eu, obviamente, concordo, ele acabou de ser contratado por uma bala. A ideia do Pep Guardiola, em específico, é que o Marmoush permaneça no City, mesmo sem estar em uma grande fase, para que ele possa amadurecer, se desenvolver dentro do time e ser o reserva imediato de Erling Haaland. Lembrando, o jogador de 26 anos ainda tem um contrato longo com o City. Como eu falei, ele foi contratado no começo do ano passado. Então, tem vínculo até 2029. O que o Marmoush precisa ter de consciência é o papel dele no elenco do City. Ele tem que estar no elenco do City sabendo que ele dificilmente vai ter oportunidades como titular. A gente viu por muito tempo um Julian Álvares na reserva do City, quando ele sabia que tinha condição de ser titular em outro lugar. Então qual foi a decisão que ele tomou? Saiu do City, foi para o Atlético de Madrid. Hoje no Atlético ele manda e desmanda no ataque. Nós tivemos em outros momentos um Gabriel Jesus também ficando bastante tempo na reserva, especialmente para o Agüero. E o que ele fez depois? Qual foi a decisão que ele tomou? De ir embora para tentar ter mais espaço em outro time. Só não teve tanta sequência no Arsenal porque sofreu muito com lesões. Então é isso que o Marmoush precisa ver para a carreira dele também. Se ele vai querer se contentar em ser o reserva do Haaland ou se vai querer ter um papel mais relevante em outro lugar. Kendry Páez vai jogar no River. Vindo para o futebol sul-americano, quero falar sobre o futebol argentino, onde o River Plate, que contratou vários jogadores do futebol brasileiro nessa última janela, no caso Fausto Vera do Atlético Mineiro, Aníbal Moreno do Palmeiras, Matias Vinha do Flamengo, eles estão prestes a anunciar uma contratação muito interessante. A contratação do meia equatoriano Kendry Páez. Esse nome Kendry Páez deve ser familiar para você. O Kendry Páez estava até pouco tempo aqui na América do Sul jogando pelo Independiente del Valle do Equador, sendo tratado como uma joia, um cara que batia bem na bola, muito habilidoso, muito rápido. E ele foi um dos jogadores jovens contratados pelo Chelsea. Só que hoje no Chelsea, sem chance do Kendry Páez ser aproveitado. E até por isso o Chelsea tinha emprestado o Kendry Páez para o Estrasburgo da França, para que pudesse jogar mais. Só que ele tinha na temporada só 21 jogos e um único gol marcado. Então qual foi a ideia do Chelsea? De parar o empréstimo para o Estrasburgo e emprestar o Kendry Páez para um time da América do Sul para que ele pudesse voltar a ter rodagem, se desenvolver. Ele precisa de ritmo de jogo. E foi aí que o Chelsea acabou entrando em um acordo com o River Plate, que pode anunciar a qualquer momento a contratação por empréstimo de 1 ano de Kendry Páez. E não preciso nem dizer que pelo nível do jogador, contratação excelente para o River. Ainda mais que é um jogador que já estava habituado ao futebol sul-americano. Kaique de saída do Cruzeiro. O Cruzeiro pode acabar vendendo um dos seus titulares. Ao longo da janela, nós vimos o Cruzeiro lutando para manter Caio Jorge, lutando para renovar com o Matheus Pereira, mas eles podem acabar perdendo um jogador que vinha sendo importante desde a temporada passada, o lateral esquerdo Kaique, de 22 anos. O Kaique tem mais ou menos já umas 2, 3 semanas que tem sofrido um forte assédio do futebol europeu, de equipes do futebol português e principalmente do Como da Itália. E agora o Como vai avançando para contratá-lo. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o Como tem um acerto já verbal para poder contratar o Kaique.
Negociação total de 12 milhões de euros, sendo 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Negócio então que pode ser confirmado em breve. E aí fica o questionamento. Como que o Cruzeiro vai se posicionar agora no mercado, perdendo um jogador numa posição que hoje aqui no Brasil é tão carente? É claro que com 12 milhões de euros você consegue contratar um novo lateral. A pergunta é, os laterais de alto nível, quem vai querer negociar? Porque, por exemplo, olhando para o Brasil hoje, Luciano Juba, que foi muito bem no Bahia em 2025, Bahia não vai negociar. Indo para o Palmeiras, que tem o Piquerez, Palmeiras não vai negociar. Aí a gente tem no Atlético Mineiro um bom lateral esquerdo, o Renan Lodge, que acabou de ser contratado. Não vai sair. Guilherme Arana, que saiu do Galo e foi pro Fluminense, acabou de ser contratado. Então, olhando as opções de nível top, um Alexandro do Flamengo, por exemplo, esses caras não vão ser contratados. Eu tinha cogitado que o Cruzeiro poderia ir atrás de um jogador que seria até uma boa reposição pro Kaique, que seria o Ayrton Lucas, do Flamengo, que hoje é reserva por lá. Só que aí é aquilo. Vocês acham mesmo que o Flamengo faria negócio com o Cruzeiro depois do Cruzeiro dificultar de todas as formas a saída do Caio Jorge? Palmeiras vai emprestar Veiga. O ciclo de um ídolo do Palmeiras está chegando ao fim. O meia Rafael Veiga, de 30 anos, que vem de 2 temporadas em baixa pelo Verdão, está de saída do clube. De acordo com a informação do jornalista César Luiz Merli, também confirmado pela ESPN, o Veiga está de saída do Palmeiras para o futebol mexicano. O André Jardine, técnico do América do México, vinha solicitando nas últimas semanas a contratação do Veiga e a tendência é de que isso seja anunciado nas próximas horas. O Veiga vai sair do Palmeiras para jogar no América por empréstimo de 1 ano. E depois, ao final do empréstimo, o América vai ter a opção de comprar o Veiga de maneira definitiva, pagando 6 milhões de dólares. Ele já não vinha tendo um papel de tanta relevância no time do Palmeiras há algum tempo e começou a temporada também sendo preterido. Parece que o Abel de agora em diante quer aproveitar mais do meio para frente. O Alan talvez coloque o Andreas Pereira mais avançado quando o Palmeiras contratar um novo camisa 5. E fica muito claro por algumas saídas, como essa do Veiga, uma outra do Facundo Torres, como a do Luigi que pode acontecer, que o Palmeiras quer abrir espaço no elenco justamente para poder trazer peças novas, colocar sangue novo no time. Eu sei que vai ter gente dizendo que o Veiga é um grande ídolo, que tinha que ficar até aposentar. Eu compreendo essa opinião, só que eu acho que o que está acontecendo com o Veiga agora é o natural de qualquer jogador em qualquer clube, que é você encerrar um ciclo vitorioso. Nós já vimos outros jogadores que foram também vitoriosos e ídolos nos seus clubes, encerrando o ciclo e indo para outros lugares. Vimos Gabigol assim no Flamengo, vimos Cássio assim no Corinthians, no próprio Palmeiras recentemente teve o caso do Dudu, que até saiu de maneira polêmica. Essa é até uma oportunidade de o Veiga sair do Palmeiras sem estar em um momento tão negativo, sem sair de repente brigado com a torcida ou brigado com a própria diretoria. É uma oportunidade de ele sair de boa. E outra, indo para o futebol mexicano também hoje tem uma boa visibilidade, é muito forte na parte financeira, então não vai ser um negócio ruim para ele não, na minha opinião. Queria saber de você também nos comentários. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quinta. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!